Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui estou um pouco sem voz, porém neste vídeo tenho a responsabilidade de fazer uma breve análise desta revista que será alvo de nosso estudo na classe de jovens pelos próximos 3 meses. Ela tem como tema geral a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O comentarista do trimestre é o pastor Eduardo Leandro. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em João Pessoa e é doutor em teologia. Temos um roteiro que foi organizado em 3 pontos e vamos segui-lo. Primeiro ponto, objetivo e característica da lição. Segundo ponto, orientações pedagógicas, que se divide em orientações específicas e gerais. E, por fim, indicação de material complementar. Olhemos para o nosso slide. Temos aí uma imagem um pouco diferente da que está na revista. A imagem aí de um escudo, a imagem de uma espada, um escudo aí, mais ou menos uma espada. E isso aqui tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar, a batalha pela nossa fé, vencendo a incredulidade, uma luta, uma guerra que enfrentamos neste tempo, nessa era ceticista. Vamos dar uma analisada aí no objetivo da lição. A respeito do objetivo da lição, eu quero me utilizar das palavras do próprio comentarista do trimestre, que nos diz o seguinte: o nosso objetivo principal nesse texto, isto é, na revista e no livro de apoio, é oferecer subsídios para ampliar seus conhecimentos, alargar seus horizontes, para que saibam responder aos que pedirem explicações sobre a sua esperança e fé. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. De fato, o autor ele vai nos oferecer subsídios valiosos nessa direção. Por exemplo, teremos lições aqui que vai tratar sobre crer, se Deus existe ou não, vai tratar sobre ateísmo, vai tratar sobre a questão do início de todas as coisas, a vida não surgiu pelo acaso. Temos aqui algumas lições bem interessantes, por exemplo, Deus criou o mal e assim por diante. E ele vai nos fornecer, através dos textos aqui que estão na revista e no livro de apoio, orientações, material, para que a gente possa entrar dentro dessa discussão com argumentos bíblicos. Partindo para a característica da revista, nós queremos deixar aqui bem claro, sobre característica, que o trimestre ele é temático apologético. Veja, nós saímos de um trimestre expositivo, a lição passada estudamos as cartas pastorais, e o trimestre ele foi expositivo, Falamos sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo e, por fim, a carta de Paulo a Tito. Agora, nós temos um tema e sobre esse tema nós vamos desenvolver 14 lições. Cada lição, nós temos um subtema diferente. O tema geral, a prova da vossa fé, e os subtemas são as 14 lições. E a gente vai falar sobre aspectos da nossa fé, sobre doutrinas que cremos e precisamos, de certa forma, falar sobre elas constantemente. A gente vive em um tempo em que o pessoal quer reconfigurar a Bíblia, quer desacreditar das doutrinas, querem mudar as doutrinas bíblicas, e é necessário que a gente tenha um conhecimento a esse respeito. O trimestre, como já disse, é temático, e eu acrescentei esse adjetivo, temático apologético. O autor da lição, ele vai dizer que a revista, ela tem uma característica devocional, Só que não deixa de ser apologética. Ele vai tratar sobre o tema da apologética, não de forma técnica, mas de forma devocional. E nós queremos fornecer aqui, agora, algumas orientações. A respeito das orientações pedagógicas, vamos partir do específico para o geral. Primeira orientação específica: leia livros de apologética, livros que fazem uma defesa da fé, com argumentações bíblicas, filosóficas e racionais. É importante que o professor ele não se limite ao conteúdo da revista e ao conteúdo do livro de apoio, mas que ele faça essa busca por leituras complementares, sobretudo títulos que carrega o nome de apologética. Vai lhe ajudar bastante nesse trimestre. Uma segunda orientação específica é leia
um bom livro de teologia sistemática ou livros que exponham as doutrinas basilares da fé cristã. Nós temos teologias sistemáticas e temos livros específicos sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Nós vamos aqui lhe mostrar, presta atenção, nós vamos aqui lhe mostrar no final deste vídeo algum material complementar nessa direção, tá ok? Terceira orientação específica, seja prático. Como assim, irmão Murilo, ser prático? Dentro de sala, o professor precisa ser bem dinâmico. E uma das formas de o professor ser prático ao ministrar o conteúdo dessa revista é trazer a fala, ou então pequenos trechos em vídeo de artistas, influenciadores, filósofos contemporâneos, onde eles criticam uma doutrina bíblica específica. E a internet está cheia disso. Em classe eu mostro aqui o que o pessoal está falando a respeito dessa doutrina bíblica aqui em questão. Mas vamos mostrar que ele está errado à luz da Bíblia. Então você pega a fala desta pessoa e refuta ela em classe. Isso vai provocar nos alunos um interesse maior pelo assunto que será exposto na aula, tendo em vista que nós vivemos na era da tecnologia, na era da informação, e muita gente conhece, né? O pessoal hoje em dia, a gente tem acesso à rede social, os influenciadores de fato influenciam, os filósofos ganharam espaço na internet e a gente precisa mostrar aos nossos alunos, precisamos mostrar em classe quais são as verdades bíblicas e também mostrar as pessoas que desacreditam a Bíblia, tentam descredibilizar a Bíblia, que tentam negar a doutrina e refutá-las será uma coisa excepcional em classe. Vamos à nossa quarta orientação. Não censure o aluno crente ou descrente quando este apresentar uma dúvida sincera. Será um trimestre de muitas perguntas. E o professor precisa deixar que os alunos participem, porque muito do que vai ser estudado aqui, eles bebem em sala de aula. O professor ateu, o professor humanista, está lá em classe, ensinando, falando. Na verdade, ele não está dando a matéria, né, que ele deveria dar. Ele está ali fazendo uma verdadeira doutrinação. E o seu aluno está com a cabeça cheia dessas coisas. E o momento da escola dominical vai ser esse momento onde você vai dar a ele espada, você vai dar a ele escudo, você vai dar a ele argumento para combater as falsas doutrinas, para combater as falsas filosofias. Então não censure o aluno. O meu aluno disse que não acredita em Deus, disse que é agnóstico. O meu aluno disse que é tendencioso à teoria da evolução. E aí, eu vou censurar, vou mandar ele ficar calado, vou pedir para ele se converter? Não. Deixe seu aluno esboçar a dúvida se ela é sincera ou se ele quiser provocar o professor, testar o professor, quiser provocar um desconforto em classe, aí ele precisa receber uma palavra mais dura. Mas quando a dúvida é sincera, ela precisa ser respondida. Em quinto lugar, seja humilde. Tem muita coisa aqui que você não vai saber responder. Tem muita coisa que eu não vou saber responder. Então o que a gente vai fazer? Olha, irmão, eu não tenho uma resposta hoje. Mas no próximo domingo eu vou lhe trazer uma resposta a respeito dessa dúvida. Professor, né, que é arrogante, não, isso aí não, só, é assim porque eu acho. Não. Se você não sabe, não tente parecer que sabe, você vai ser caricato, né? Exponha com sinceridade a sua posição. Olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei, isso aqui assim, agora isso aqui não. Ele traga a resposta na próxima aula. Em sexto lugar, não rebata conhecimento com opinião. Às vezes está lá o aluno e ele está ali com fontes. O aluno levou fontes. Professor, olha, lá na minha escola o professor disse isso aqui. Está aqui o escritor que ele citou, está aqui a frase do escritor. E aí? Olha, eu acho não. Vamos rebater conhecimento com conhecimento e não com opinião. Então, você tem que estudar, viu? Vamos para as orientações gerais, e aqui nós sugerimos aos professores que, ao prepararem as aulas para a escola dominical, sigam essas orientações que vou relacionar agora. São pelo menos 3. Primeiro, leitura inspecional. O que é leitura inspecional? É uma análise, é uma pré-leitura de toda a revista. Irmão Murilo, eu preciso ler a revista todinha antes de ministrar a primeira aula? Não necessariamente.
mas você precisa dar uma avaliada na capa, você precisa refletir um pouco sobre o tema geral, dê uma olhadinha no sumário, folheie a revista, dando uma olhada nos textos principais, nos resumos da lição. Uma leitura inspecional, você vai basicamente aqui passar por cima de todas as lições. E eu lhe oriento a ler o resumo de todas as lições, a dar uma olhadinha na conclusão, se possível, e aí você vai ter uma visão panorâmica, uma visão do todo que será abordado no trimestre. Depois da leitura inspecional, eu quero lhe indicar ainda como orientação pedagógica uma leitura atenta. E aqui nessa leitura atenta você se abstém de qualquer outro material, seja videoaula, seja comentário bíblico, seja algum livro de apoio. Você vai fazer uma leitura atenta, uma leitura focada apenas no conteúdo que está escrito na revista. Irmão Murilo, eu vou estudar agora a lição de número 1. Como eu faço a leitura atenta? Leia todos os versículos que o autor colocou aqui. Preste atenção, confira todos os versículos. Vá fazendo anotações, vá riscando. A minha revista está riscada aqui. Vá riscando, vá sublinhando, vá colocando suas dúvidas, vá colocando aquilo que vem ao seu coração e você acha importante falar. Quando você chegar em uma palavra que não faz parte do seu vocabulário, que você não conhece, circule ela, pesquise no dicionário, coloque aqui na revista mesmo, né? Na revista mesmo o sentido da palavra, o significado da palavra. Faça uma leitura atenta. Quando você terminar de fazer a leitura atenta, você vai ver que pouca coisa resta para você complementar. Você vai só alinhar a sua visão. Será que minha visão está certa com a visão desse autor? Ou você vai complementar no sentido de, eu já coloquei aqui, já tem uma direção para a minha lição. Mas deixa eu ver o que fulano falou aqui. Pode ser que ele teve uma perspectiva diferente da minha, uma visão mais madura que a minha, e eu posso, através da visão dele, complementar aquilo que eu já anotei. A leitura atenta é indispensável. E ela vai desde o título da lição em foco até a sua conclusão. Isso mesmo, leia tudo bem direitinho, preste atenção nos objetivos, preste atenção na leitura semanal, preste atenção no texto bíblico, na introdução, no esqueleto, no arcabouço da lição em específico. Por exemplo, lição de número 1, dividida em 3 pontos, cada ponto com 3 subpontos e aí por diante. Seja criterioso nessa leitura atenta. E por fim, meus irmãos, nós temos aí a leitura complementar. Esse tipo de leitura, ele visa ampliar o conhecimento sobre o tema da revista, buscando outras fontes de informações que ofereçam perspectivas diferentes ou complementares. E já que estamos falando sobre leitura complementar, deixe-me aqui fazer a indicação de material complementar. Vamos lá. Primeiro recurso que eu quero lhe indicar, com certeza é a ferramenta EBD. Dentro da ferramenta EBD, o aluno ou o professor da escola dominical vai encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Você vai ter subsídio escrito, você vai ter slide profissional, material de marketing, divulgação, dinâmicas de grupo para ser aplicado em classe. Toda semana tem uma dinâmica diferente, fluxograma e infográficos, além daqueles que não estão listados aqui, como leituras complementares, que a gente às vezes faz resumo, faz um resumo de um livro em específico, coloca lá para o aluno ler. Você vai ter aqui cursos de capacitação para a escola dominical, entre outras coisas mais. Então a ferramenta EBD é o recurso mais completo que eu posso lhe indicar. Irmão Murilo, como eu faço para adquirir a ferramenta EBD? Fácil, irmão. O link está na descrição do vídeo. Vamos aqui agora a livros. Não dá para indicar muitos livros, mas quero indicar alguns que eu tenho certeza que vão lhe ajudar. Primeiro livro, e talvez o mais primário de todos, não é? O mais básico de todos é esse best-seller, O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão, do James Sides. Esse livro aqui, ele vai basicamente fazer o quê? Ele vai lhe mostrar ali qual é a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã e qual é a visão de mundo das outras religiões. Olha, para mim, defender a minha fé, eu tenho que saber primeiro o que eu creio. O que é que faz parte da visão cristã, bíblica, para mim poder, então, olhar para as demais. Esse livro aqui ele vai ser perfeito nesse quesito. Tem um segundo livro aqui, que é um livro do Timothy Keller,
fé na era do ceticismo. Como a razão explica Deus. Esse livro é publicado pela Vida Nova. Deixa-me voltar aqui. O outro é pela Monegismo. Esse aqui é pela Vida Nova. O Timothy Keller, ele foi pastor em uma das cidades mais mundanas do mundo. Ele foi pastor em Nova York. Então, presta atenção. Ele tem propriedade para falar sobre esse assunto. Fé na era do ceticismo. É um livro também que vai lhe ajudar bastante nesse trimestre. Outro livro aqui que eu gostaria de indicar é esse livro do escritor consagrado nessa área da apologética, né? William Lane Craig. Esse livro aqui ele é um resumo, basicamente, do pensamento de Craig em alguns aspectos da apologética. A defesa da fé cristã, olha a voz querendo falar, com razão e precisão. É um livro publicado pela Vida Nova. Você também vai gostar da leitura desse material. Outro livro que eu gostaria de indicar, e esse aqui é mais completo, talvez seja o mais completo de todos, é a Enciclopédia Apologética do Norman Geisler. Respostas aos críticos da fé cristã. Uma obra publicada pela editora Vida. Aqui é um livro muito grande aqui, né? Ele não é um livro para ser lido capa a capa. É um livro de consulta, ok? E quero também indicar essa obra aqui, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Ele tem aí os 20 fundamentos que todo cristão precisa conhecer. Um livro publicado pela Thomas Nelson Brasil. Você vai ver aqui, você vai encontrar aqui recursos para diversas lições desse trimestre. Outro livro que eu gostaria de indicar, e aqui é lógico na nossa perspectiva pentecostal, Doutrinas Bíblicas, os fundamentos da nossa fé pentecostal. Você vai ter muita doutrina aqui para você desenvolver, para você ampliar o seu conhecimento a respeito de sua fé. Esse livro é escrito por dois autores que dentro do meio pentecostal são muito respeitados, que é o Stanley Orton e o William Menzies, livro publicado pela CPAD. E por fim, acredito que esse seja o último, Manual de Apologética, Abordagens Integrativas para a Defesa da Fé Cristã. Esse livro aqui ele já é mais técnico, já é um livro que vai exigir mais do professor na questão da leitura, do conhecimento prévio. É uma obra mais difícil, né, de se ler, porque não é uma obra devocional, é uma obra que vai lhe exigir bastante atenção. Uma obra publicada pela Vida Nova. Pois bem, esse é o último livro que eu gostaria de indicar. A lista ela é maior, porém, na medida em que formos expondo as aulas deste trimestre, a gente vai trazendo uma leitura ou outra complementar, vai estar indicando para vocês, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Desejo a todos um ótimo trimestre. Vamos juntos aprender a palavra de Deus.